convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32. Gênesis capítulo 32. Quero, enquanto os irmãos estão procurando o texto, louvar a Deus, irmãos. Domingo passado nós estávamos aqui e nós tivemos o domingo no culto a Deus, também exaltando ao Senhor pelos irmãos das igrejas perseguidas, né? E aí nós tivemos o privilégio de também levantar uma oferta. Eu quero louvar ao Senhor, né? Porque Deus é bom, né? E está ali no quadro, né? Já foi feito o depósito, né? Para os irmãos que não sabem, essa oferta ela é enviada para o Ministério Portas Abertas, né? Nós passamos um tempo recebendo algumas literaturas e informações desse ministério, e alguns irmãos nossos ainda recebem, e eles enviam para a gente, né, uma carta à igreja, animando as igrejas a realizarem o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, e eles enviam também um boleto. Esse boleto vem com uma oferta, eles fazem uma proposta de um valor, e esse valor pode ser alterado, ou para menos ou para mais, e também a data, não é que tenha que ser naquela data. E quando João levou os papéis, né, vem também alguns formulários para aqueles que queiram fazer a sua oferta individual, né? Então vem essas fichazinhas para os irmãos preencherem. E aí nós pegamos o boleto, eu e João, e a gente tem uma olhada no valor e consideramos a nossa realidade hoje, né? E eu disse: João, nós vamos levantar uma oferta e vamos dar o nosso melhor, né? Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós passamos o valor estabelecido. Amém. Né? Então está ali no quadro de avisos, está ali o comprovando, o depósito, está ali o direcionamento da oferta, missões, portas abertas. E como pastor dessa congregação, quero agradecer aos irmãos essa disposição em contribuir para a obra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Gênesis 32, do verso 22 até o verso 32, 10 versículos. Acompanhe na sua Bíblia o que diz a palavra de Deus. Gênesis 32 diz assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou o Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens no tema O Consolo das Escrituras, e nós já pregamos alguns sermões com alguns temas, e os temas às vezes são dados para facilitar a nossa compreensão. E nessa noite nós queremos pensar sobre esse tema: Betel, Maanaim
e Peniel. O que significa esses 3 nomes? Esses 3 nomes são 3 lugares. E esses 3 lugares, Deus marcou um encontro com Jacó. Se você olhar, observar, a nossa denominação, ela tem uma frase que é sempre colocada ao lado do nome da igreja, né? E aí você vai ver muito isso. Na nossa igreja você não vai ver na parte da frente da igreja, você vai ver nessa parede lateral aqui. Se você passar por essa rua, você vai ver, né? Igreja de Deus. Qual é a frase? Um lugar onde Cristo espera por você, não é? Então Deus marcou esse encontro com Jacó. E esse texto que nós lemos, talvez, não é, seja o segundo texto mais conhecido, ou o único conhecido, da história desse homem. Jacó lutou, não é, com um homem e prevaleceu. Se você seguir a leitura, que eu estou recomendando que os irmãos sigam a leitura, você vai ver que mais adiante Deus define esse momento. Essa mudança de nome não foi mudada quando Jacó saiu desse lugar. Ela vai ser literalmente mudada um pouco mais adiante. Por isso que eu sempre recomendo aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas, para a gente seguir a leitura. Pode ser que a minha mente falhe em alguma informação e você faz a correção na sua Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O propósito de muitas vezes ministrarmos a palavra não é para a gente ser impecável nas informações. Porque, como falou a irmã Solange, nós somos frágeis e nós somos carregados e sobrecarregados de muitas coisas, inclusive informações. E às vezes você pode dizer uma coisa e a sua mente está com essa sobrecarga e você traz uma informação que não procede. Então, o propósito aqui, né, a gente fazer um confronto. O pastor acertou, o pastor errou, a Bíblia não diz isso. Não, irmãos. O propósito aqui é nós sermos consolados pela palavra de Deus e o Deus da palavra que está entre nós. Então o propósito é esse. Eu estava hoje conversando com a minha esposa em casa e estava dizendo para ela sobre esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, e nós estamos gravando essas mensagens. Num primeiro momento eu fui muito relutante em gravar esses momentos. Primeiro porque já tinha muita gente fazendo isso. Eu creio que pessoas sérias estão aí gravando sermões. Pastor Hernandes é um dos pastores que eu recomendo. Você separa um tempo no seu dia, na sua semana, ouça a ministração de Deus através dos lábios desse homem. Um homem ungido, um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus, um homem que chora, como nós vimos numa das terças-feiras aqui, como o profeta Jeremias, que chorou pela nação durante todo o seu ministério, 40 anos. Né? Então eu recomendo você. Mas depois nós começamos a considerar pelo menos algumas petições de alguns irmãos, de querer ouvir algo da nossa congregação. Então nós começamos a gravar. Mas uma das primeiras coisas que eu disse, irmãos, para os que estavam aqui, nós começamos gravando nas quintas-feiras, depois nós fomos mudando a data, o dia de gravação, né? Não me recordo bem os dias. Mas nós tínhamos aqui uma média de 8, 9, 10 pessoas, porque era o limite que nós podíamos ter. E eu uma vez disse para esses irmãos que estavam aqui: irmãos, se nós viermos diante dessa gravação com um peso excessivo de apresentarmos bem a nossa imagem, então nós estamos fazendo uma coisa errada. O propósito não é esse. Por isso que eu decidi, desde a primeira gravação, não me preocupar com esse peso. E se eu falhar em alguma coisa que eu diga das Escrituras, você tem as Escrituras para corrigir. E aí você fica com as Escrituras, porque a palavra de Deus diz assim: olha, você observa tudo, mas você guarda o que vai te edificar. Eu sou falho, você é falho. E nessa noite, irmãos, eu queria considerar com os irmãos sobre uma realidade que é comum para todos nós. Qual é a maior área de conflito das nossas vidas? Qual é o meio de relacionamento mais complexo na vida do ser humano? Você sabe? É a família. A igreja, como foi falado tantas vezes aqui, tem suas dificuldades. Mas observe, a igreja foi o segundo projeto de Deus divino. O primeiro foi a família. Por isso que a família, ela é atacada em todas as esferas.
Por isso que a igreja, ela é atacada em todos os meios. Por quê? Porque essas duas realidades são projetos divinos. E nós temos que entender uma coisa, irmãos. Eu escolhi da parte de Deus esses textos para animar os irmãos a não considerarem apenas mais uma família registrada na Bíblia, mas considerar o Deus que age apesar da nossa fragilidade humana. E eu queria introduzir, eu gosto sempre de fazer isso, uma pergunta para nós ficarmos pensando: como está a sua família? Primeira pergunta para mim: como está a minha família? Como está a sua família em casa? Segunda pergunta: como está você no meio da família? É sobre isso que eu queria pensar com você pela luz das Escrituras. Talvez você não saiba ou não recorde, mas está lá registrado, isso é bom, né? O pastor Hernandes tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele diz assim: olha, a caneta e o papel mais manchado e a tinta mais frágil é mais confiável do que a mente mais saudável. Então, quando a gente anota, a nossa mente esquece, mas o que está registrado não pode ser esquecido, porque na hora que a gente volta para aquilo ali, a gente se lembra disso. Então, meus amados irmãos, por que nós pensarmos sobre estas famílias? E nós trouxemos a princípio, uma das primeiras mensagens, um entendimento sobre uma afirmação bíblica que às vezes nós citamos, e ainda hoje, domingo passado, nós estávamos aqui no culto, e nós estávamos meditando na palavra de Deus, e nós vamos ver uma expressão: o Deus de Jacó. Observe que Deus começa por Abraão, mas a maioria das citações nas Escrituras você não vai encontrar a expressão o Deus de Abraão e Isaac. Você vai encontrar numa proporção muito maior o Deus de Jacó, nosso pai Jacó, o poço de Jacó. Por quê? Jacó era especial de modo nenhum. Jacó era um homem diferente de todos os mortais de modo nenhum. E a família dele, igual à nossa no sentido de relações. Eu não sei se você fez em casa, eu fiz isso quando eu ministrei um estudo para casais o ano passado lá na zona rural com as congregações. Pedi para os irmãos anotarem os sentimentos que existiam nessa família chamada família de Jacó. 13 filhos, 12 filhos homens e uma filha mulher, 2 esposas e mais 2 concubinas que eram servas dessas esposas, mulheres que foram dadas a esse homem para reproduzir filhos. Quais os sentimentos que norteavam aquela família, irmãos? Amor. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Afeição, ele considerava Lia. Ciúme, inveja, discórdia, infidelidade. A Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque ela traz para nós a verdade nua e crua. Talvez você não saiba, mas um dos filhos de Jacó se deitou com uma das servas que era também mulher de Jacó. Mas nesse contexto aqui, irmãos brigando entre si, irmãos se odiando, irmãos desejando a morte do outro. E aí, meus amados irmãos, nós vamos ver ao longo das mensagens, se você recordar, a soberania de Deus, a nossa fragilidade. Quando a gente chega e diz assim: eu vou fazer do meu jeito, e os resultados dessa ação que nós tomamos, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo como esse, e a família está sendo brutalmente mexida, chacoalhada literalmente. Olha, irmãos, é porque o foco hoje das informações é somente essa pandemia. Nós rapidamente esquecemos a realidade, porque há um propósito desse mundo, sabe qual é? Você vai entender o que eu estou dizendo agora quando você assiste os jornais. Um jornal ele dura em média 30, 35 minutos, quando muito 40 minutos, quando é uma coisa extraordinária. Os jornais diários, em todas as emissoras. E você vai ver, começa primeiro trazendo uma panorâmica de informações. E a maioria das informações não são boas.
E aí começa falando de uma coisa ruim, e aí outra coisa ruim, daqui a pouco assim, vamos mudar de assunto e falar de uma coisa boa. E aí observe, por mais que a gente assista todo dia o jornal, no final do dia a gente guardou quantas informações? Uma, duas, as outras a gente esquece. Todo mundo faz isso com a gente. Há pouco tempo atrás, o nosso conflito emocional era o psiqueiro humano. Hoje é o quê? Somente essa pandemia. Irmãos, vê quem está preocupado, literalmente, perdendo o sono com a economia mundial. Você está perdendo o sono? Eu me recordo que há algum tempo atrás, uma irmã chegou aqui aflitíssima, há um bom tempo atrás. Disse, pastor, o senhor ficou sabendo? Eu disse, o quê? Da bolsa. Eu disse, de quem? E ela estava falando da bolsa de valores. E aí, quando a ficha caiu, eu disse, irmã, me diga uma coisa, a irmã tem quanto aplicado na bolsa? Eu não tenho nada. Para que essa aflição, minha irmã? A irmã sabe como funciona, que eu mesmo não sei. E a irmã parou e a gente começou a rir como os irmãos estão rindo. Quem está pensando hoje na economia mundial, global? Quem está preocupado literalmente se a feira amanhã vai ser boa ou ruim, irmãos? O foco é o quê? Não me contaminar. E a família está vivendo as mesmas realidades que essa família. Muita gente amontoada, muita gente junta, muitas emoções explodindo dentro da nossa alma. Nós temos aqui nesse lugar muitos irmãos, muitas irmãs. Nesse lugar, e você que está me ouvindo, seja da nossa congregação ou não, talvez você esteja pensando num conflito relacional com teu irmão, com tua irmã, com teu marido, com tua esposa, com tua mãe, com tua sogra, com teu patrão, com o irmão da igreja, com o pastor da igreja, e assim por diante, irmãos. Você não faz ideia do quanto a família está sendo agredida emocionalmente. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito. Por isso, irmãos, que é muito confortador, apenas um lado dela, é muito confortador, irmãos, quando a gente vai ver o que as Escrituras... domingo passado, o tema da nossa reflexão foi esse, não é? Como diz as Escrituras, ou o que diz as Escrituras. Irmãos, a gente não faz ideia o quanto essa palavra, ela traz para a gente uma confiança, uma segurança e uma estabilidade em todos os aspectos, indizível. Foi o que esse homem experimentou. E aí observe, eu não vou voltar muito no texto, mas eu quero me concentrar nesse momento, na vida desse homem, e depois um pouco adiante, o que Deus continuou fazendo através desse homem. A Bíblia vai mostrar para nós aqui que Jacó, ele estava voltando para a casa do pai, porque ele disse assim, volta para a casa do teu pai. Por quê, irmãos? Como foi que esse homem saiu da casa do pai? E deixa eu dizer uma coisa a você, viu? Não confunda as coisas. Ele não saiu como filho pródigo. Eu vim saber isso há poucos dias atrás. Sabe o significado da palavra pródigo? A maioria de nós não sabe. Eu também não sabia. Há poucos dias atrás eu fiquei sabendo. Alguém chegou e disse assim, pastor, o senhor sabe o significado da palavra pródigo? E eu disse, nunca parei para pensar. Só para me ter uma ideia, quem sabe aqui o significado da palavra pródigo, levante sua mão. Olha aí, na congregação ninguém sabe. Sabe o significado da palavra pródigo? Esbanjador. Você não esquece mais. Lá no Novo Testamento, quando Jesus fala do filho pródigo, ele está falando de alguém que era esbanjador e desejava a morte do pai ainda em vida. Porque naquele tempo, quando o filho dizia assim, pai, eu quero a minha herança, era a mesma coisa assim, pai, eu queria o senhor na sepultura, porque as heranças só eram repartidas depois da morte do pai, não com o pai em vida. Jacó não era um esbanjador. Nós vamos ver pelas Escrituras. E esse homem, ele, ouvindo a voz de Deus,
ele volta porque Deus tinha um propósito com ele. E nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão dessa noite. E quando Jacó está voltando, a primeira coisa que acontece, Jacó, ele é confrontado pelo sogro, como nós vimos. E aí observe, irmãos, se você for para o texto da história dessa família, o primeiro encontro que Deus marcou com esse homem foi em Betel. E o que foi que Deus mostrou para esse homem em Betel? A sua habitação. A visão que esse homem tem é o céu, uma escada, anjos subindo e descendo, e Deus sendo glorificado diante dessa visão. Deus mostra a sua habitação. Em Maanaim, o que é que ele estava vivendo? Ele estava voltando, e ele estava voltando para encontrar o irmão que tinha jurado ele de morte 20 anos antes. E antes de ele encontrar o irmão, o sogro veio no encalço dele, porque o sogro dizia que tudo que ele tinha foi tomado e era legítimo do sogro. O que é que Deus mostra lá em Maanaim? A sua proteção. Deus não apenas diz ia guardar ele do sogro, mas também guardaria ele do irmão. E aí, quando Jacó sai deste momento com Deus, ele chega nesse momento aqui. E a Bíblia diz que Jacó está sobrecarregado. Jacó está com muita coisa sobre ele, e ele não consegue nem dormir. E observe que o texto vai dizer que ele levanta-se, ele pega a sua família, principalmente as esposas, e aí ele manda que a família passe adiante, e passe tudo que ele tem, servos, rebanho, e o texto diz que ele fica só. E ele começa a lutar. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Quantas vezes, irmãos, a gente chega em determinadas etapas da nossa vida e a gente vai para o nosso conflito com Deus. Jacó não fez isso nesse texto aqui. Se você observar, eu estou trazendo uma reflexão dentro do momento aqui, de você estar só com Deus. Quantas vezes você entrou no seu quarto e disse, Senhor, 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 por quê, para quê, e tal. Quantas vezes você fez isso? Talvez hoje você fez isso, talvez a semana passada, talvez vez por outra, você chega no seu lugar sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém disse certa vez, é uma grande verdade, é no só que nós realmente nos revelamos. Sabe quando é que Nilson é autêntico? Sabe quando é que você é autêntico? Quando você está sozinho, porque sozinho você sabe quem você é, sozinho eu sei quem eu sou. Por isso que a maioria das faltas que nós cometemos, nós pensamos que estamos sozinhos. Ninguém está vendo, não é verdade? Não, isso aqui ninguém está olhando. A maioria das faltas humanas são dentro desse contexto, ninguém está me observando. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando tudo. Não é somente o movimento, mas Deus está sondando o coração para trazer retribuição a esse coração. Então o que é que Deus faz? Mostra a esse homem o seu exército, o Senhor dos exércitos. Nós vamos muito encontrar essa citação na Bíblia. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa expressão Senhor, sabe quem significa? Aquele que tem todo o domínio. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, não sobrou nada para ninguém. E o texto diz que esse homem só, ele começa a rasgar o seu coração diante de Deus. Irmão, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando a gente é autêntico para com Ele. Ó Senhor, eu estou aqui, estou rasgando meu coração. Primeiro porque, veja, não tem como a gente esconder nada de Deus. Não tem. Nem os sentimentos bons, nem os ruins. A Bíblia diz que Deus prescruta. Deus vai no âmago, no mais profundo do nosso ser, e por isso que não tem como a gente não ser verdadeiro diante de Deus. E este homem chega e ele começa a travar essa luta, irmãos. E o texto vai dizer que ele luta com esse homem. E aí esse homem vê que o dia vai clareando, vai chegando o começo da manhã, e ele diz assim, deixa-me ir. E já gosta assim, eu não vou deixar.
Enquanto o Senhor me abençoar, eu não vou lhe soltar. E aí, meus amados irmãos, a gente tem que às vezes ler as linhas e as entrelinhas. Quem é que pode realmente abençoar a mim e a você? Além de Deus. Não tem outro. Por isso que Moisés, quando ele faz aquela declaração com relação a Deus, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. E esse Senhor diz assim: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E aí, às vezes eu faço uma pergunta, irmãos, quando eu releio essa passagem. Esse homem era riquíssimo. O patrimônio que esse homem tinha neste momento aqui era algo que você ficava admirado. Esse homem tinha uma família grande. Esse homem tinha servos que amavam ele. Esse homem, humanamente falando, tinha tudo. Mas ele não se sentia abençoado. Porque veja qual é a fala dele: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. 20 anos atrás, Jacó lutava por uma bênção espiritual. Lembra que eu falei? Jacó não estava preocupado com riqueza material. Ele queria a bênção da primogenitura. E ele usa os meios impróprios para receber essa bênção. Irmãos, eu aprendo algumas verdades quando eu vou para as Escrituras. A primeira verdade é que a bênção de Deus não se pode comprar. Não tem como eu comprar a bênção de Deus. A minha fidelidade a Deus com minha vida não compra a bênção dele. A minha fidelidade a Deus com os meus recursos não compra a bênção de Deus. A minha ação generosa para com o meu próximo não compra as bênçãos de Deus na minha vida. Jacó precisava aprender isso. 20 anos atrás, observe, o pai pergunta a ele: qual é o teu nome? Naquela ocasião, o que é que ele diz? Eu sou Esaú, teu filho. Ele estava falando com um pai terreno, com um pai limitado, com um pai cego, com um pai que tinha um pouco de percepção, mas não tinha toda a percepção. Por isso que o pai perguntou: qual é o teu nome? E o pai ainda vai mais além quando diz para ele 20 anos antes: olha, as mãos realmente é de Esaú, o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. Percebeu, irmãos, que às vezes eu e você nós estamos em falta com Deus. A gente até esquece, Deus não. E Deus não guarda para punir a gente. Se você puxar pela sua memória passada, você vai ver que algumas coisas você prometeu ao Senhor que ainda hoje você não cumpre. No dia que você se converteu: o Senhor é dono da minha vida. E tem muitas coisas que antes assim: não, sou eu quem comando, sou eu quem faço, sou eu quem dirijo, é comigo. Eu e você temos coisas que a gente está lá, travada na gente. E deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada a ver com psicologia, viu, irmãos? Isso é vã filosofia. É você entrar dentro de você para descobrir o que você foi. Isso é loucura. Mas tem gente que engole esse engodo e aí fazer o quê? Não é? Funciona assim. Mas esse homem precisava entender o propósito perfeito de Deus. Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Meus irmãos, é só na transparência que Deus nos socorre. É só na autenticidade que Deus manifesta o seu poder na minha vida e na sua vida. Lembra de Moisés? Moisés, vai que eu sou contigo. Se eu não sei nem falar, sou pesado. Quem fez a boca, Moisés? O que faz a boca também coloca as palavras. E o que coloca as palavras também dá autoridade. Jeremias, eu sou contigo. Ninguém pode te deter. E Jeremias: Senhor, não passa uma criança. Ele disse: não digas isso, porque eu te constituí autoridade para edificar e para derrubar. Eu sou contigo. Transparência, irmãos. Por isso que o louvor que agrada a Deus é aquele louvor que é sincero. E muito bem falou a irmã Fabiana. A gente precisa entender que quando Tiago fala, quem está alegre, veja que a expressão que Tiago usa antes de louvor é cante.
Quem está alegre, canta louvores. Não é que você só canta quando está alegre, mas quando a gente está alegre, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é cantar. Por que o mundo canta tanto? Porque o mundo, ele experimenta a alegria do cotidiano. E você não encontra um lugar nessa cidade nossa onde a alegria humana está presente e não tem a música no meio. Nós temos um irmão aqui na nossa congregação, ele hoje não mora mais nessa casa. A gente tinha um vizinho que ele passava o dia e a noite e a madrugada com o som ligado. Você já passou por isso? 24 horas a camarada com o som ligado, tirando seu sono, ouvindo o quê? Músicas, algumas até desagradáveis, mas aquilo alegrava a pessoa. E aí, meus amados irmãos, o Senhor diz assim: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, observe: Deus não me abençoa pelos meus méritos. Nós precisamos entender o que é dito aqui. Deus está dizendo para ele que ele não prevaleceu pela força dele. Sabe por quê? Porque baixou somente um toque. A articulação da coxa é essa região aqui, ó. Eu estava alguns dias atrás fazendo um trabalho aqui com alguns irmãos. Eu passei um bom tempo com uma das pernas numa posição desconfortável. Daqui a pouco eu senti essa experiência que Jacó sentiu. Essa dor intensa, quase que pontiaguda na articulação da coxa, que você perde a força. Eu perdi o equilíbrio. Hoje eu não subi nessa plataforma com a unção de Jacó, porque estou com minha perna lesionada. Me acidentei ontem. Mas eu experimentei isso. Eu observo, irmãos, o texto vai dizer que ele lutava com o homem. O homem chega e só toca na articulação. Irmãos, não tem mérito meu e seu para Deus abençoar. Ó Senhor, o Senhor vai me abençoar porque eu sou uma pessoa tão generosa. Você viu como é que o mundo pensa? Não, uma vez eu estava pregando para alguém, eu pensei assim: não, eu não acredito que Deus vai botar uma pessoa boa no inferno. Eu digo: não, a pessoa vai por conta própria. Deus não bota ninguém no inferno. Primeiro, que o inferno não foi feito para as pessoas. Está nas Escrituras. Como diz as Escrituras, o inferno, o dono do inferno, talvez você que está me ouvindo não saiba, mas o dono do inferno é o Todo-Poderoso, é o próprio Deus. Ele é quem tem a chave. Por isso que Jesus disse para a sua igreja que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor entra de inferno adentro e as vidas são salvas. Amém. O inferno foi um lugar separado para o diabo e seus anjos. A terça parte que ele convenceu. Vai lá dar com ele. Mas muitos estão descendo para o inferno, por quê? Não é porque são pecadores, é porque rejeitam a graça. Não querem a graça. E nós vamos observar, irmãos, que o Senhor abençoa esse homem. E esse homem sai daquele lugar e esse homem diz uma coisa. Observe que quando ele tem esse encontro com Deus, ele diz assim: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Em Betel, ele viu a habitação de Deus. Em Manaim, ele viu a proteção de Deus. Mas em Peniel, ele viu a salvação do Senhor. Amém. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque o texto vai nos mostrar mais adiante. Esse homem, quando saiu daquele val, quando aquele dia começou, ele estava experimentando o que Jesus nos propôs na leitura introdutória deste culto desta noite. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar você. Pegue o seu jugo e entregue ao Senhor, porque o Senhor vai te dar um jugo leve e você pode levar. E quando esse homem sai desse lugar, meus amados irmãos, a leitura do capítulo 33 em diante, eu vou narrar para você algumas coisas e você confere na sua Bíblia. Jacó sabia que o irmão vinha ao encontro dele com 400 homens.
E não eram 400 homens apenas. Eram 400 homens de guerra. Homens de batalha. Homens que lutavam com Saul e com Esaú, e com Esaú e por Esaú. E quando o servo chega assim, teu irmão está vindo ao teu encontro, mas ele vem com 400 homens. O que é que Jacó faz? Observe, ele pega as duas servas com os filhos, coloca na frente. Depois ele pega Lia com os filhos, coloca mais atrás. E por último, ele coloca a mulher que ele amava, Raquel e José. Benjamim não tinha nascido ainda. Veja que esse homem não sabia a reação do irmão. E aí ele diz a dois servos: levem presentes para o meu irmão. E quando vocês encontrarem meu irmão, e meu irmão perguntar quem são vocês, e esses presentes significam, vocês vão dizer assim: olha, foi teu irmão que mandou. E o teu irmão te mandou esses presentes porque ele quer honrar você. Lembra da bênção da primogenitura, irmãos? A bênção da primogenitura dava direito a Jacó ser o senhor sobre a sua descendência. Mas quando ele chega desse encontro com o irmão, observe, eu quero ler apenas para você uma parte desse texto aqui, ó. Observe, capítulo 33, verso 3, diz assim: e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Sabe o que nós vamos aprender aqui, irmãos? Só Deus traz restauração e muda a nossa sorte. Só Deus. Porque enquanto ele esperava que o irmão viesse a Deus, Deus já tinha preparado o coração do irmão a partir das palavras do pai 20 anos atrás. Lembra que o pai dele falou a Esaú: meu filho, você vai ver da sua espada, o orvalho vai molhar você sempre, e você vai ter um jugo que vai ser seu senhor, ele vai te dominar. No dia que você se libertar desse jugo, os irmãos sabem o que é jugo? Para nós essa palavra não é muito comum. Mas observe, quem aqui já viu um carro de boi? Levanta sua mão. Normalmente os carros de boi, eles são puxados por um par de animais. E a essa peça que é chamada de jugo, nós aqui chamamos de canga. É uma peça de madeira que ela é dividida por umas hastes e ela é colocada sobre o pescoço do animal. E apenas para nós entendermos aqui uma coisa, irmãos, você sabe como é que um boi era adestrado para receber essa canga e ele não resistir? Sabe como era que o dono fazia isso? Para os dois animais eles andarem juntinhos. E às vezes Deus faz isso na igreja dele. Pode prestar atenção. Eu vim aprender isso, alguém me falou há algum tempo atrás. Você pega o boi velho que já está acostumado e você bota um boi novo. Por quê? Porque o boi velho, pela experiência, ele conduz o boi novo, mas o boi velho não precisa mais puxar com a força que o boi novo tem. E aí o que é feito? Bota um boi velho e um boi novo, e a canga que está no pescoço do boi velho fica mais folgada. Então significa que ele não tem a força do novo, mas como a dele tem folga, ele conduz. Então a parelha começa, e aí o boi velho simplesmente não carrega mais aquele fato sozinho, porque o novo, por não entender o propósito de estar ali, ele tem toda a força. Aí o velho, não por aqui assim. Às vezes Deus faz isso com a gente, irmãos. Já percebeu que tem momento na vida da gente, Deus bota do seu lado uma pessoa igualzinha a você? Eu vivi isso. Teve um tempo que Deus colocou do meu lado uma pessoa igualzinha a mim. Parecia irmão gêmeo no comportamento.
E às vezes, quando ele questionar o comportamento, ele diz assim: é você. Você não é diferente. Deus faz assim, irmãos. E o pai disse a ele, 20 anos antes, porque ele tinha jurado tanto o irmão de morte, e ele tinha já decretado a morte do pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: Isaac viveu mais do que Abraão. Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos. E quando ele falou com Esaú, pedindo que ele trouxesse o alimento, não me recordo se a Bíblia traz a idade dele, mas veja que Jacó passou 20 anos fugindo. E ele morreu com 180. A Bíblia só vai dizer que ele estava velho e cego. Mas ele viveu mais 20 anos. A palavra de Esaú não se cumpriu como ele tinha dito. Não, daqui a pouco meu pai morre e eu dou cabo do meu irmão. Mas observe, irmãos, antes de Jacó encontrar seu irmão, Deus teve um encontro com ele. Amém. E quando Deus tem um encontro com a gente sai marcado. Não tem como alguém ter um encontro genuíno com o Senhor e ele não sair marcado. Lembra de Moisés? A Bíblia vai dizer que o Sinai subiu com um pastor de rebanho, mas desceu o libertador de Israel. E como esse homem desceu? A Bíblia diz que o rosto dele brilhava de uma maneira que as pessoas não podiam olhar diretamente para Moisés. Como Jacó saiu daquele val? Mancando. O encontro verdadeiro com Deus marca a gente. Não só, muitas vezes, fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Esse homem, quando saiu, entendendo o verdadeiro sentido de ser abençoado. E o verdadeiro sentido de ser abençoado é você estando diante da presença de Deus. E quando ele chega diante do irmão, ele vai dizer mais adiante que quando ele olha para o rosto do irmão, era como se ele estivesse contemplando o próprio Deus. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui, irmãos: as lágrimas lavam a alma. E eu quero fazer uma terceira pergunta para nós nessa noite. Você tem chorado na presença de Deus? Será que a gente ainda se lembra do dia em que o Senhor nos tocou e nós irrompemos em choro, em lágrimas, de maneira tal que não tinha quem contesse a gente? Eu me recordo que certa vez eu fui no médico para fazer uma correção nos meus óculos, e o médico me disse duas coisas. Até hoje eu guardo elas. A primeira, ele disse assim: rapaz, seus olhos é tão bonito. Digo: obrigado. Deus compensa, né? O resto não é, mas os olhos é. Segunda coisa, ele disse assim: olha, você tem problema de secura dos olhos? Fez por você? Eu digo: tem, doutor. Ele sabe por quê? Porque eu estou falando com você há 4 minutos, eu já pisquei 600 mil vezes, você não piscou nenhuma. E se eu vou te dar um conselho, eu vou passar um colírio para ajudar você, mas você quer que essa secura nos seus olhos, ela minimize, pisque. Cada vez que a gente faz o que o Rogério fez agora, a retina do nosso olho ela é lubrificada. E ele disse uma coisa que eu digo: rapaz, ele disse: olha, esse colírio que eu estou passando, a fórmula dele é a mesma fórmula que você vai encontrar na lágrima. Tem algo na nossa lágrima que ela é lubrificante para os nossos olhos. Irmãos, quanto tempo faz que a gente não vai à presença do Senhor em lágrimas? Quanto tempo faz que a gente não vai adorar a Deus no nosso quarto? Ou a gente vai ler as Escrituras e de repente nós somos tomados por esse senso de pequenez e essa grandeza do Deus que merece toda a adoração e todo louvor. Esses dois irmãos, pela obra e a graça do Senhor, lavaram sua alma, se abraçaram. Olha que coisa interessante, irmãos. Talvez alguém nessa casa, nessa noite, o que mais esteja precisando é de um abraço. Mas nós estamos tão constrangidos a isso, que a gente está perdendo essa oportunidade.
o nosso medo é maior do que o nosso sentimento de querer fazer as coisas. Hoje eu tive a grata surpresa de receber 2 irmãos aqui da congregação que não estão podendo vir, né? O irmão Eudes e a irmã Helenice. Eles foram na nossa casa agora de tarde, nos fizeram uma visita e eles apertaram minha mão. Eita, pastor, eu apertei sua mão. Digo, meu irmão, se você quiser me abraçar, eu me levanto e abraço na hora. Digo para vocês, no final desse culto, se você desejar me dar um abraço, não tem nenhum problema. Eu vou ficar no resguardo, que eu não sei, né? Mas se eu fizer isso, não pense que eu estou olhando se a roupa está amassada. Você pode vir também dar aquele abraço. Não quero ser incoerente, irmãos, mas a gente não faz ideia do quanto apenas um abraço fala mais do que 1000 palavras aos nossos corações. Foi o que esses 2 irmãos fizeram. E o texto vai dizer que eles se agarraram ao pescoço. Normalmente quando a gente abraça, a gente pega onde? Cintura. Não, foi, ó. Sabe aquele abraço arrochado, bem dado? E eles foram banhados por lágrimas de compaixão e misericórdia que só o Senhor pode fazer. Meus amados irmãos, depois desse encontro, Jacó insiste em presentear o irmão. Esse meu irmão, olha, esse presente é seu. Deus tem me abençoado tanto. Ele diz assim, meu irmão, não precisa. Jacó, Deus também me deu tanto, que seus presentes, Jacó disse assim, não, fique. Sabe o que nós entendemos aqui, irmãos? A verdadeira comunhão, ela é experimentada pelo compartilhar, também no material. Por isso, irmãos, presente não se retribui. Se no seu aniversário alguém te presenteou, não crie uma expectativa que no próximo ano a pessoa tente fazer a mesma coisa com você, porque isso tem adoecido pessoas mundo afora. Algum tempo atrás alguém chegou e disse assim, pastor, eu estou muito triste, meu aniversário, ninguém ligou para mim. Eu disse, ô meu irmão, eu estou muito feliz, porque no meu aniversário nem eu me lembrei que era meu aniversário. Não tem gente que é assim? Rapaz, no meu aniversário você passou em branco, e me desculpe aí, pelo menos é as falas, não sei se é verdade. A mulher é mais sensível nisso. Passa o aniversário, o marido não lembra. Eu digo uma coisa para os irmãos da congregação, se fosse um aniversário hoje, me perdoe, que eu não sei nem se era o meu, né? Para você não ficar frustrado comigo. O meu aniversário, o pastor não falou nada, não orou por mim. Esqueça isso. Não é por aí, meus amados irmãos. E Jacó disse, olha, meu irmão, esses presentes são teus. E aí observe, e esse monte de homem aí, meu irmão, contigo, esse não é para a tua proteção. Vieram comigo, a estrada é perigosa, é para guardar você. Aí foi que esse homem chamado Jacó disse, meu irmão não precisa disso. E outra coisa interessante, já percebeu, irmãos, quando a gente vai entendendo que nós temos que ser generosos sem que a outra mão peça de volta, a gente começa a ter esse comportamento mesmo. Não precisa. Isso só é autêntico quando esse sentimento volta a gente. Alguém vai dar assim, não precisa. Eu me recordo que uma vez viajando para Campina Grande, o nosso carro quebrou. E aí nós conseguimos chegar um pouco mais adiante, numa cidade pequena, tinha um rapaz lá que nos ajudou, nos orientou o que a gente fazia para chegar em Campina Grande. E aí eu olhei para minha esposa e fui dar um trocado para ele. E aí quando eu fui, ele disse assim, não precisa. Mas pegou. Há uma diferença quando a gente realmente tem satisfação em Deus, não é preciso. Porque a gente não se prende a essas coisas pequenas, irmãos. E Jacó disse assim, meu irmão, não precisa. Até hoje, quem me protegeu foi o Senhor. O texto segue, sabe o que vai acontecer? O irmão disse assim, Jacó, vamos juntos lá para a casa de papai. E Jacó disse assim, meu irmão, olha, eu tenho um rebanho muito grande, eu tenho animais aqui, se eu botar eles para andar um dia em excesso, o rebanho morre. Você está com homens com montaria muito superior a mim. Faça o seguinte, vai na frente, que eu chego lá. Eu chego lá. Esaú volta
Mas sabe o que Jacó faz? Ele vai na direção contrária. O que Deus quer nos ensinar com isso, irmãos? E aí, talvez, Deus esteja falando nesse exato momento ao seu coração. Como já falou o meu. Tem restauração que Deus promove, mas já não é possível andarem juntos. Foi o que aconteceu com Abraão e o sobrinho. Foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. Veio restauração, perdão, não tem mais mágoa. Jacó ficou em paz. Mas o irmão foi para uma direção e ele não foi assim, ó. Ele foi contrário. Lembra do que eu falei no começo? Uma das maiores áreas de conflito é a família. Nós temos alguns irmãos aqui que ainda têm filhos que não são casados, moram com eles. Mas temos alguns irmãos aqui que são casados. E eu pergunto aos casados: voltar à convivência na casa de papai e mamãe funciona quando como solteiro? Eu não tenho mais meus pais, mas ele tem. Suponhamos que ele ficasse viúvo e voltasse a morar com os pais. Seria a mesma coisa? Não é, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus é soberano naquilo que Deus faz. Por isso que Deus disse a Abraão: sai da tua parentela. Ele não sai do meio da família. Sai da parentela. Deixa a parentela seguir o curso. Você vai para o que eu estou designando você. Nós precisamos entender isso aqui. Esse homem seguiu o seu caminho. Mas eu quero concluir dizendo para você, animando você para ler o texto. Vai mais adiante. Porque eu quero apenas ler algumas citações do capítulo 35, para nós concluirmos essa série de reflexões. Veja o que está escrito no capítulo 35 de Gênesis. Observe. Diz assim, versículo 1 em diante: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não está falando de Betel apenas, ele está falando também de Peniel. Porque o momento mais angustiante na vida dele foi lá em Peniel. Ó Senhor, eu estou aqui, o Senhor mandou eu voltar. Eu queria animar você, leia a oração desse homem. Quando ele fala com Deus: Senhor, o Senhor mandou eu voltar. E meu irmão também ao meu encontro, ele vem armado. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu não quero morrer, eu não quero que minhas esposas e meus filhos morram. Por isso que eu vou separar em bando. Se ele executar uma parte, pelo menos os demais escapam. Ele criou um plano de fuga, irmãos. Porque nós somos assim. Quando a gente não entende que Deus está no controle, a gente cria um segundo plano. Deus até permite: ó, Senhor, eu vou fazer isso aqui. E muitas vezes aí você é assim: Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse, me desse uma direção. E a gente entrega a Deus, confia em Deus, mas em seguida a gente faz o segundo plano. Eu não é assim. Jacó tinha feito o segundo plano. Ó Senhor, se meu irmão intentar contra... Veja, primeiro pega as servas, com os filhos das servas. Se ele se estender, pega Lia com os filhos. Mas Raquel está por último. E Raquel é a menina dos meus olhos. Nas ações desse homem ele disse isso. Mas observe, irmãos, quem foi que trouxe os ídolos do pai escondido? Raquel. Eu fiz questão de ler essa passagem, sabe por quê, irmãos? Porque nessa noite Deus está dizendo para você que está nessa casa e para mim também: enquanto tiver um ídolo na sua vida tomando o lugar que é de Deus, Deus não vai nos abençoar plenamente. Qual é o ídolo da sua vida? Qual é o ídolo da minha vida? Enquanto ainda que escondido, ninguém está vendo, mas você tem lá uma muleta de sorte, você tem uma mandinga guardada,
A expressão que nós usamos aqui no nosso popular é isso. Foi o que Deus disse. Veja, lá em Peniel diz assim: já não te chamará Jacó, mas só aqui, depois de um certo tempo, é que Deus tem um encontro com ele no primeiro lugar e diz para ele: Jacó, vai lá em Betel, onde eu falei contigo, e lá você vai oferecer um sacrifício para mim. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a nossa casa só vai ser literalmente abençoada quando a gente consertar a casa. Lembra do que Deus disse ao rei Ezequias? Ezequias, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Ezequias inclinou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor teve misericórdia. Ezequias, você vai viver mais 15 anos. Mas sabe o que Ezequias fez nos 15 anos de vida que Deus deu a ele? Ezequias literalmente disse assim: o resto que se dane. Eu só tenho 15 anos, vou ver meus 15 anos. E aí 3 anos depois ele gera Manassés, o pior rei de Israel. E foi a partir da casa de Ezequias que Deus levanta o cativeiro babilônico. Está lá na palavra de Deus. O cativeiro babilônico foi gestado na casa do rei Ezequias, porque Manassés era imprestável e ele fez abominações que provocou a ira de Deus de sobremaneira. Precisamos botar a casa em ordem, irmãos. Minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, os bens é do Senhor, as rendas que tem, ela é do Senhor. Como está a sua casa? Como está a minha casa? Porque nisso reflete também a família. E aí Deus dá ordem, volta. E o que é que Jacó faz? Jacó diz assim: peguem os ídolos, entreguem tudo. E o que é que esse homem vai fazer? Esse homem pega e vai enterrar esses ídolos. Êxodo 24, 25, se eu não estiver enganado, depois você só confere aí, ou é 24, 25, ou é 25, 24. Deus diz assim: tirai os ídolos do meio de vocês, e eu vou abençoar a vida de vocês. Vou abençoar com pão, vou abençoar com água, e vou tirar do meio de vocês as enfermidades. Primeiro a gente tem que tirar os ídolos, irmãos. Vez por outra eu falo sobre isso, e falo nisso, porque é fato que nós precisamos acordar. Você precisa acordar, eu preciso acordar cada dia. Porque vez por outra a gente está assim: não, é Deus, mas também. Veja como é nossas festas de Natal, nossa celebração natalina. É o menino Jesus, mas também é todos os adereços profanos e mundanos. Se tinha na casa de muitos crentes. Como é a nossa Páscoa? É a ressurreição de Cristo, mas também é o ovinho de chocolate e é o coelhinho. O nosso Natal tanto tem o menino Jesus como o Papai Noel. O que mais Deus considerou abominação no meio do povo dele, não foi isso não? Vocês rejeitaram, e Deus vai dizer através do profeta Jeremias: ouve Israel, e a terra fique pasma, porque o meu povo fez duas coisas que nenhuma outra nação fez. A primeira, deixou o Deus verdadeiro, o único Deus. As nações tinham deuses ídolos e eles nunca deixaram. Israel deixou o Senhor. E a segunda coisa, procuraram cisternas outras que não conseguem retirá-las. Está nas Escrituras, irmãos. Deus chega na casa desse homem, na família desse homem, diz assim: olha, os ídolos estão escondidos aí, ó. Traz tudo, não fica nenhum. Sabe o que é limpeza, irmãos? Eu me recordo que há muitos anos atrás eu vi um testemunho de um pastor. Isso é algo muito sério, irmãos. E ele chegou naquela igreja e ele olhou para a realidade da igreja, a igreja morta, cheia de problemas, cheia de conflitos. Nada do que se planejasse funcionava naquela igreja. Dissensão no meio da igreja, discórdia, peleja. E aí esse homem decidiu orar a Deus, como Josué fez, consultar o Senhor. Josué disse: o Senhor prometeu vitória, mas a gente perdeu. O que foi que aconteceu? Deus disse assim: ó, faz o seguinte, vamos desenterrar o que está enterrado e a gente descobre o que foi que aconteceu. Esse homem fez isso. Não esqueça desse depoimento. Esse homem dobrou os seus joelhos e orou um tempo.
tempo sozinho com Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus revelou, embaixo do altar, alguém tinha feito um despacho e tinha enterrado anos antes. Estava enterrado embaixo do altar. Como saber disso? Deus conhece o mais profundo do meu coração, do seu coração. Por isso que nessa noite, irmãos, Deus está dizendo para mim e para você que Ele é o único que pode marcar um encontro, e um encontro que transforme completamente nossas vidas. Amém. Será que nós já tivemos essa experiência com o Senhor? Esse capítulo, irmãos, no final desse capítulo 35, nós vamos ver que Benjamim nasce e que os dois irmãos enterram o pai. Eles dois é quem sepulta Isaac. Restaurados, em paz, cada um vivendo na sua realidade, cada um no seu meio de convivência, mesma distância. Mas quando o pai morre, está lá no final do capítulo. Eles vêm e em paz, um com o outro, vão e sepultam o seu pai. Se você continuar lendo as Escrituras, você vai ver que os descendentes de Esaú e Jacó nunca se uniram. Por quê? Não vou estar falando sobre isso nessa noite, mas só quero te dizer uma coisa: Deus é perfeito nos seus desígnios. E não vamos confundir, irmãos. Nem sempre o que está funcionando bem significa que Deus está fazendo. Como também, nem sempre o que não está funcionando como nós esperamos significa que Deus não está nos abençoando. Que a gente possa sair daqui pensando sobre isso. Está dando tudo certo, Deus está fazendo. Será que está? Rapaz, as coisas não estão saindo como eu esperava. Deus não está comigo. Será que não está com você? Betel, Manaim e Peniel. 3 lugares, 3 encontros com Deus, e uma vida toda para a glória desse Deus. A esse Deus todo louvor, toda honra e toda adoração. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, pedir por misericórdia e graça. E eu queria que antes de orar você pudesse no seu coração considerar como está a sua família e como você está no meio da família. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Deus, por mais esse momento aqui na tua casa. A tua palavra, Senhor, consola os nossos corações. E nós sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra nos mostra que geração vai e geração vem, mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor não muda, não há variação do Senhor. Por isso que nós confiamos plenamente nas tuas benditas promessas. Aquele que disse: vinde a mim, é aquele que tem todo o poder para nos confortar e nos consolar. Aquele que disse que é o pão da vida, só Ele pode alimentar a nossa alma e satisfazer completamente. Aquele que disse que é a água viva, só Ele é capaz de matar a nossa sede. Por isso, Senhor, nós queremos, com essas reflexões, tirar lições práticas para o nosso viver hoje, na realidade em que nós estamos. Pai, nós sabemos que só o Senhor pode nos abençoar, e não há mérito nosso para sermos abençoados por Ti, mas é tão somente a Tua graça que nos alcança, e o Senhor, pela Sua graça, promove toda sorte de bênção para a vida do Seu povo.
Pai, nos ajude a entender que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, e que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela é celestial. Por isso, Senhor, como esse homem chamado Jacó aprendeu a te honrar e depois a orar dizendo: o meu Deus, não o Deus do meu pai Abraão ou o Deus do meu pai Isaac, mas esse homem, depois de ser salvo, ele começou a orar dizendo: o meu Deus. E o meu Deus é o Deus do impossível. Consola os nossos corações, Senhor, com a tua palavra e pelo teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos.